E aí, queridos, tudo bem? Professor Gilmar de Química, simulado sistema passo, questão 100, questão de deslocamento, de equilíbrio, competência 5, habilidade 17. Queridos, a questão vem falando sobre o ácido clorídrico. Tem um texto aí bem interessante da eletrólise do NaCl, onde você vai produzir H2, Cl2 para obtenção do HCl. Então, observe a reação. Primeiro passo, olha o estado físico, gás, gás, gás. Observe o ΔH, olha o ΔH positivo, processo endotérmico. Quando fala processo endotérmico, é a reação no sentido direto, reagente formando o produto. Pergunta, o rendimento na produção do HCl, do ácido clorídrico, nessa reação é favorecido. Veja, rendimento na produção dele. O que é o rendimento na produção dele? A reação tem que ir no sentido direto, no sentido produto, aumentar a produção dele. Então, nós temos três fatores que alteram o equilíbrio: temperatura, pressão e concentração. Então, revisando, se você aumenta a temperatura, a reação favorece o lado endotérmico. Se você diminui a temperatura, favorece o lado exotérmico. Na questão vai vir o ΔH. Observe se a reação direta é endo ou exo. Nesse caso, a reação direta é endo. Então, passando aqui, ó, como a reação direta aqui é endo, o ΔH aqui é positivo, então no sentido direto a reação é endo. Se no sentido direto a reação é endo, no sentido inverso a reação é exo. Então toda vez que eu aumento a temperatura, eu estou favorecendo o sentido endo. Ao diminuir a temperatura, você favorece o sentido exo. Veja que na letra A está dizendo diminuição da temperatura. Ao diminuir a temperatura, a reação favorece o lado exo, que é o sentido inverso, é a esquerda da reação. Então, para respondermos a questão, é o rendimento do HCl que tem que ser aumentado, ou seja, a reação tem que ir no sentido direto para a direita. Então, a letra A está fora, ok? Então, não é diminuir, é aumentar a temperatura. Letra B, aumento da pressão do sistema. Quando nós falamos em pressão é relacionada a gases. Eu sempre faço aquela brincadeira, ó. Aumentou a pressão, diminuiu o espaço ocupado, a reação favorece o lado de menor volume. Então, toda vez que você aumenta a pressão do sistema, a reação favorece o lado de menor volume gasoso. Toda vez que você diminui a pressão, vai para o lado de maior volume gasoso. Observe que na equação, antes aqui, ó, 1 mol gasoso mais 1 mol gasoso. Eu tenho 2 mols gasosos, eu tenho 2 volumes. No produto, tem 2 volumes. Então, quando a quantidade de gases é a mesma, o aumento da pressão do sistema ou a diminuição não vai interferir no deslocamento, tudo bem? Então, tá fora aí a letra B. Letra C, diminuição do volume. O que é diminuir o volume? É aumentar a pressão. A letra B e C está dizendo a mesma coisa, tudo bem? Letra D, adicionar um catalisador. Opa, catalisador, ele altera a velocidade da reação. O equilíbrio químico, a velocidade direta é igual à inversa. Então, ao adicionar um catalisador, vou aumentar a velocidade tanto no sentido direto quanto no sentido inverso. Professor, mas vai alterar o equilíbrio? Não vai ocorrer o deslocamento. O equilíbrio pode ser atingido mais rápido, por exemplo. Mas ao ser alterado, não. A reação tem que favorecer um lado ou outro, não. Tudo bem? E letra E, que é o nosso gabarito, aumento da pressão parcial do gás nitrogênio. O que é aumentar a pressão parcial ou diminuir a pressão parcial? Vamos lembrar que a pressão parcial de um gás, lei de Dalton, é a fração molar daquele gás vezes a pressão total do sistema. Então, aumentar a pressão parcial é adicionar. Então, quando adiciono uma substância, a reação favorece o lado oposto, desde que não seja um sólido. Então, aumentar a pressão parcial do H2 é adicionar H2. Ao adicionar H2, ó, toda vez que você adiciona, a reação favorece o lado oposto da adição. Então, vai aumentar a produção do HCl. Tudo bem, gente? Então, questão número 7, letra E. Valeu!